Bem-vindos ao Arquivo X. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito, muito importante. Saúde feminina. Tenho aqui o prazer de receber Tati, minha amiga, Tati Parmegiano, ginecologista do esporte, do COB, e que apesar de ser super novinha, tem 4 Olimpíadas nas costas. Bem-vinda, Tati. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo novinha. 4.6, Rafa. Eu já tô rodada, tô rodando aí, né? Rodando, né? A gente vai querer descobrir esse segredo, como é que se faz para se manter tão jovem. Vamos lá. Olimpíadas de Londres, Olimpíadas do Rio, 2012, 2016, Tóquio e agora Paris. É isso aí, Rafa. Qual que é a importância da ginecologia, da saúde da mulher no esporte? Rafa, acho que a Ginexport veio para dar um atendimento, né, mais específico, mais especializado para a mulher que pratica exercício, né? Eu sempre falo que, lógico que vem no meu pacote a gente falar de atleta olímpica, né? Ou as meninas do futebol, né? Também transito muito aí com a seleção feminina de futebol. Mas o esporte vem, né, num contexto gigante dentro da vida da mulher, trazendo qualidade de vida, trazendo longevidade, né, trazendo bons hábitos. E aí, em qualquer fase, né? Criança, menacme, né, que a gente chama a parte quando ela está menstruando, gestante, eventualmente, e perimenopausa e pós-menopausa. Então, quando a gente fala, né, a gineco pega todas as fases da vida da mulher e aí esse olhar, né, específico vem mudando. Porque a gente sempre teve estudos vindo dos homens sendo espelhados para as mulheres. Olha. E com o aumento da participação feminina, a gente passou a ter até a necessidade de estudar a mulher mesmo, né? Porque claro, o ciclo menstrual em si já coloca a gente em outro lugar, né? Então, cada vez mais a gente fala, quem quer trabalhar com esporte feminino e até mesmo a mulher, né? Ela tem que se entender, ela tem que se conhecer e saber o que ela é realmente diferente do homem. Não, e deve ser muito difícil, a gente como homem não pensa nisso, mas deve ser muito difícil para uns atletas de alta performance, mesmo atleta amador, óbvio, a questão do ciclo menstrual, no ritmo de treino, em prova. Imagino eu, numa Olimpíada, ou num dia do Ironman, na semana da sua principal maratona do ano. Como é que é essa administração? Quando eu comecei, Rafa, a ideia era a gente sempre bater em minimizar a influência negativa do ciclo menstrual sobre a performance, né? Isso foi ótimo, por um lado, porque a gente trouxe atenção para o tema, né? Nessa estrada aí, hoje o que a gente preconiza é a mulher se conhecer e entender se ela tem influência negativa. Por que a menstruação tem que ser ruim? Entendeu? E isso acaba deixando a galera de orelha em pé, assim, porque talvez não seja ruim para todo mundo, claro, né? A gente volta agora de Paris com a Duda, né, do vôlei de praia, falando, né, nas redes sociais dela, que ela jogou a Olimpíada inteira menstruada. E ela foi campeã olímpica, entendeu? Então, assim, legal. A gente vê que a mulher, ela alcança performance em todas as fases do ciclo. Ponto. Mas, se eventualmente ela não se sente bem... Então, o ciclo menstrual não necessariamente interfere negativamente na performance da mulher. É isso. Tá. É isso. E aí entra, né, até a minha parceria com a Carla de Pierro, né? Que já esteve aqui conosco. Parceiríssima na ideia de que cada uma é uma. Entendeu? Então, assim, hoje a gente bate muito nessa tecla de individualizar essa mulher, claro, esportista ou atleta, né? Assim, entendendo aí se ela vive ou não disso, né? Mas todas são impactadas por isso. Claro. E tem que trazer para si e para a gente, né? O quanto que elas precisam de um auxílio. Ou então, tá tudo bem, né? Assim, soa muito estranho, muitas vezes, que ela não... que a mulher não se sinta prejudicada pela menstruação, pelo fluxo menstrual, eventualmente pela TPM, porque a gente tem um imaginário aí comum de que isso é ruim,
Entendeu? Então, a gente está tentando desconstruir à medida que a gente ouve cada uma, né? Agora, dentro desse conceito de que cada indivíduo é um, e a gente sabe disso porque a suplementação, a hidratação, o treino físico, o limiar, o VO2, cada um é um. Isso daí, no esporte, é super individual, né? Dentro desse conceito, eu entendo a necessidade de desmistificar que eventualmente o ciclo menstrual seja um problema. Talvez não seja. Isso é lindo e faz todo sentido. Agora, para algumas mulheres, a TPM é um problema. Sim. O próprio ciclo, um problema no sentido de que é um incômodo e que, poxa, eu vou fazer minha prova de Ironman, que eu quero fazer, mulher, quero fazer em 9 horas, em 10 horas, em 11 horas, 12 horas, tanto faz, e vou estar no meu ciclo menstrual. Como é que é isso? Para aquela que sente um incômodo, né? Não, hoje a grande ideia é ela poder escolher, entendeu? Hoje a grande ideia é ela entender o que ela sente, procurar ajuda e a gente definir e fazer um plano junto, né? O planejamento desse ciclo, mas eventualmente do fluxo menstrual, né? Então, perceber quando que ela sente que ela performa melhor. Porque às vezes elas chegam para mim com essa pergunta. Tati, qual que é a melhor fase do ciclo para eu competir? E eu brinco que eu devolvo a pergunta. Você vai ver e eu vou te ajudar. Entendeu? E esse você vai ver envolve, por isso que a gente falou no começo, envolve quem está do lado dela. Então, é um treinador que se preocupa, os resultados dela, o psicólogo que faz uma percepção subjetiva de esforço e entende que, às vezes, ciclicamente, ela tem uma fase que ela não performa bem ou uma que ela performa melhor, né? Então, a gente vai fazendo ajustes, quando possível, numa equipe multidisciplinar que conversa entre si e aí a gente vai trilhando. Se ela não percebe, a gente mostra dados, né? Ou então eu simplesmente espero. E aí a gente adapta, né? E aí, entre o que você falou... a busca dela pode ser super diversa. Ela pode simplesmente não gostar do absorvente. Ela pode ter uma vestimenta, que nem a gente tem nas triatletas, que não facilita. A gente tem um traje na natação. Em quase todos os esportes, a vestimenta não favorece nesse sentido. Então, a gente tem um traje na natação que é difícil de ser trocado. Então, assim, ela pode não ter cólica. Ginástica, imagina. Exato. Mas ela simplesmente não quer estar menstruada. Isso é muito comum, tá? Mas existe também a possibilidade de você minimizar a cólica, você minimizar a flutuação, às vezes, do humor, né? Que é super relacionado à TPM. Isso. Então, a gente envolve tudo isso, né? Mas como? Como que você... Porque, desculpa a ignorância, mas eu imagino que não é só a semana ou aqueles 5 dias do fluxo menstrual. Mas tem todo um processo que mexe no hormônio da mulher e no humor da mulher. Sim. E se você mexe no humor e no hormônio de um atleta, independente do gênero, claro, você tem uma influência enorme. Então, como que você controla isso? Eu não quero que no mês das Olimpíadas a pessoa tenha TPM. É factível esse planejamento? Super. A gente entra desde a parte nutricional até o cuidado com o sono, passando muitas vezes pelos contraceptivos, que muitas vezes são vistos como vilões, mas que são grandes aliados para a gente manipular o ciclo da mulher. O que é o contraceptivo? O anticoncepcional. Tá. Né? Então, assim, existe um medo, mito, né, assim, de que o contraceptivo ele pode engordar, que ele pode causar trombose, só que a gente tem critérios, né, que a gente chama de elegibilidade para prescrição, principalmente muito individualizada dele, tá? E do mesmo jeito que você mencionou, às vezes os ganhos influenciam indiretamente na melhora de performance. Então, eu nunca vou falar para você que o contraceptivo ele melhora a performance. Mas se eu minimizar a cólica, se eu deslocar esse fluxo menstrual do período de competição, se eu minimizar a TPM e tudo isso a gente consegue com o contraceptivo, eu estou melhorando indiretamente a performance. Só que eu preciso ter vínculo com essa menina, eu preciso explicar,
Eu preciso que ela né, e os envolvidos acreditem que a gente conquista isso. E eu tô falando isso para você, baseado, por exemplo, meu doutorado foi, né, com isso nas atletas do Rio. E 63% das nossas atletas usam contraceptivo hormonal, tá? Liberados, né, pela Anvisa, aqueles prescritos não manipulados, né? Que não vai dar doping. Exato, tem todo esse cuidado ainda, né, com elas. Mas, assim, a gente tá, né, é um dado que eu trago entre as nossas melhores atletas que controlam peso, que, né, assim, que precisam ter força, né, porque tem muito, né, de se falar que você perde, né, o ganho de força com o uso de anticoncepcional, entendeu? É mito. É mito, entendeu? Assim, porque, Rafa, performance, eu gosto muito de falar isso, né? Treino, nutrição, sono, saúde mental e hormônio. Tá bom. Na hora que você supervaloriza um só desses sintomas, ou você tá tentando criar um álibi, entendeu? Ou você não tá dando atenção para todo o resto. Que interessante, né? Desculpa te interromper, porque a gente é muito comum no alto rendimento, no endurance, a gente falar de alimentação, de treino e de sono. E aqui você trouxe alimentação, treino, sono, saúde mental, que é fundamental, que a gente vê que está crescendo muito, e hormônios. Confesso que poucas vezes eu escuto a importância do hormônio. Muito, muito legal você trazer isso aqui pra gente. E eu entendo agora por que você e a Carla de Piero trabalham tão juntas. Porque está explícito que a mulher ou a menina, ela chega no seu consultório e além dessa saúde física, tem a saúde mental integrada. É isso. Porque a influência é enorme. E eu fico me perguntando se as mulheres não chegam no consultório e procuram um caminho mais curto. É isso aí, Existe isso? Cheio de dúvidas? Porque isso deve trazer muitos medos. Não, e eu acho que a gente tem que acolher todos os medos, tá? Assim, a ideia é validar, mas, né, assim, é pegar ali a caneta e deixa eu te explicar, né, assim, porque o que eu acredito demais nessa troca de informação em qualquer idade, tá? Eu brinco, né, óbvio que, de novo, né, trazendo um pouquinho pro Comitê Olímpico, a gente pega aquelas atletas que já estão formadas, né? Mas cada vez mais eu gosto, né, de trabalhar com atleta jovem, né? E até no consultório, eu adoro adolescente. Porque, legal. Assim, você tá iniciando e você cuida da mãe em paralelo, né? Porque a mãe, né, assim, é a responsável, né, por permitir ou não que a menina tenha contato com algumas coisas. Isso vai desde um absorvente interno até uma pílula, tá? Sim, até a decisão do esporte que vai praticar. Isso, é isso. Então, não tem como hoje não falar de saúde mental junto com a parte hormonal para a mulher, tá? E hoje o que eu recebo, na maioria das vezes no consultório, são mulheres que estão cansadas, né? São mulheres que vão acumulando funções, né? E por que eu divido muito, né? Porque você tem a esportista e você tem a atleta, né? A atleta, ela vive daquilo, é a profissão dela. Mas, eventualmente, ela acorda, come, treina, descansa, treina, entendeu? E a esportista, não. Ela tem o dinheiro dela, né? O recurso dela não vem dali. Então, ela encaixa esse amor ao esporte no meio, né? Do dia a dia dela, da profissão real dela. No meio de uma rotina frenética. Você pega uma triatleta que trabalha no mercado financeiro e eu não, né, assim, a gente cita 1 milhão delas, ou qualquer outra profissão, e encaixa 2 treinos no dia, entendeu? Então, é difícil. E, infelizmente... E aí tem um monte de oscilações hormonais no meio disso tudo. Tudo isso, e assim, e o cuidado com o sono, o cuidado de ter tempo para comer adequadamente. Mas a mulher chega no consultório e fala assim, Tati, eu preciso de mais hormônio? A mulher fala, eu tô muito cansada. Tati, eu quero o chip da beleza. Tati, eu tô muito cansada, eu acho que são meus hormônios. Entendeu? É assim. Só que aí eu cato ela e abro a minha mãozinha e vamos lá. Entendeu? Você tá treinando legal? Você tá comendo? Como tá teu sono? Entendeu? Como tá o seu relacionamento? Como tá seu dia a dia? Sabe, assim, teus filhos estão bem? Né? Então, a mulher tem todo esse pacote. Aí a gente chega no hormônio, tá? E uma mulher... Isso é muito importante. Uma mulher que está menstruando ciclicamente, direitinho, ela não tem problema hormonal. Ela não precisa dosar os hormônios dela, né? E, infelizmente, o que tem sido cada vez mais feito?
dosam-se os hormônios, principalmente a testosterona, que é um hormônio que não deveria ser dosado na mulher, que os kits dos laboratórios não foram feitos para dosar hormônio na gente, a não ser que tivesse uma dúvida de que ele estaria elevado, mas aí a gente tem sintoma clínico, a gente tem acne, aumento de pelo, coisas que vão fazer com que a gente tenha que investigar. Mas no momento em que você dosa testo na mulher e você vem com um resultado super comum e esperado que ela esteja baixa, você criou uma doença para essa mulher. Entendeu? E aí, hoje, com tudo que é oferecido, como você falou, de gestrinona, de testosterona, de implante, de chip da beleza, essa mulher acha que pronto. Isso vai resolver. O resultado tá ali. E ela não revisa a vida dela, o estilo de vida dela e coloca todas as fichas dela naquilo. Hormônio. Entendeu? E aí, infelizmente, aí abre, né, minhas colocações em relação a isso. Talvez ela se frustre, porque ela não vai receber tudo o que ela estava esperando. Talvez ela tenha efeitos colaterais que ela desconhecia, porque a parte boa é contada e a parte ruim nem sempre. E se ela passa até um pouquinho do ponto e ela vai para doses que a gente fala suprafisiológicas, que possam impactar o resultado dela, né? E por isso que é doping, né? Assim, claro. Qualquer dose, qualquer gelzinho, qualquer coisa é doping. Eu falo que ela divide aquela linha de chegada com esse ergogênico, né? Com essa claro. Substância. Não é leal, né? E aí, cara, ela nunca mais vai conseguir fazer sem ele. Entendeu? Ela acha que mesmo que ela tenha treinado, comido, acertado a rotina dela, ela só conseguiu porque ela usou. E fora os efeitos colaterais, né? Isso daí pode gerar câncer, uma série de outros problemas, né? Eu acho, Rafa, que a gente, assim, a gente deveria estudar mais isso. Entendeu? Eu acho que falta estudo para a gente conseguir realmente prescrever para as mulheres doses adequadas que possam ajudá-las, principalmente no climatério, na perimenopausa e na pós-menopausa. Antes disso, não tem indicação, tá? Ponto. Depois disso, eu acho que a gente merecia mais estudos, mas do jeito que está sendo feito hoje, tá de uma maneira muito aleatória e sem a previsão, sem a real noção das consequências. E quando a gente fala em hormônio, as consequências eventualmente é câncer. Claro. Entendeu? Assim, a nossa mama é extremamente suscetível, né? Assim, as prescrições hormonais, entendeu? Para desenvolvimento. É o câncer que mais mata a gente a partir de uma idade. Então, eu acho que às vezes, infelizmente, as mulheres se prendem no curto prazo e sem essa ideia da consequência a médio e longo. E a gente tem que tomar cuidado só porque a sociedade faz isso, entendeu? A sociedade joga na cara da mulher. Claro, é uma pressão enorme, ela absurda, que está envelhecendo, que não pode ter cabelo branco, que não pode ter ruga, que precisa disso, precisa daquilo, que precisa ter força, que o braço está ficando mole. Isso. Enfim, isso daí é uma história longa. Que aula homens hoje, percebam isso, tá, Rafa? Que aula, que aula para nós homens aqui e para as mulheres também. Você que está no esporte, que está começando, independente do nível, procure a sua ginecologista com experiência em esporte, faça esse trabalho integrado, a psicóloga do esporte, o médico do esporte. Hoje o esporte amador oferece uma gama muito rica de recursos, além, claro, da alimentação, hidratação, suplementação. Essa parte científica está disponível em muitas clínicas, em muitos consultórios, e está aqui a Tati dando o exemplo da relevância disso, não só para a saúde da atleta, mas para a saúde das esportistas, né, das atletas amadores também. Tati, muito obrigado por todo o seu tempo, pelo seu conhecimento e por essa aula que você deu aqui hoje para as mulheres e para os homens. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. É um prazer falar disso. Conta comigo. Maravilha. Até o próximo Arquivo X.